Então, finalmente, né? Fumaça branca, temos um novo Papa. Robert Francis Prevost, agora Leão XIV. Exatamente. Um momento esperado por muitos. Mas o caminho até essa decisão, o conclave, é fascinante. Um processo super antigo, cheio de segredos. É verdade. E temos fontes aqui que detalham bem como funciona. Vamos mergulhar nisso, então. Entender as etapas, os bastidores dessa eleição que parece de outro tempo. Com certeza. É incrível pensar nesse nível de sigilo hoje, né? Totalmente. O próprio nome já entrega. Conclave, do latim cum clave, fechado a chave. E essa ideia vem, olha só, de uma história lá de Viterbo, no século XIII. Ah, eu li sobre isso. Trancaram os cardeais para forçar uma decisão. Isso. Chegaram a racionar comida e até a destelhar o palácio para acelerar o processo. Imagina a pressão. Nossa. Bom, mas antes disso tudo, quando um papa morre ou renuncia, a igreja entra num estado específico, né? Sim, a chamada sede vacante. O trono de Pedro fica vago. E quem comanda nesse meio tempo? O colégio cardinalício assume a administração. Mas, só o básico, sabe? Tipo as finanças, o dia a dia. Isso, finanças, organização do funeral, coisas ordinárias. Decisões importantes mesmo ficam paradas. Esperando o novo papa. Faz sentido para não engessar o próximo pontificado. Exato. É um período de transição para garantir a continuidade sem grandes rupturas imediatas. Entendi. Aí passa o luto oficial, o novenário, 9 dias. Sim. E os cardeais começam a se reunir em Roma. Todos eles ou só os que votam? Bom, todos os cardeais podem participar das congregações gerais, as reuniões prévias. Mas para votar no conclave mesmo, só os que têm menos de 80 anos. Que hoje são 133, né? Isso. E nessas reuniões prévias, já começam as conversas, as discussões sobre o perfil do próximo Papa, os desafios da Igreja, um aquecimento para o conclave, digamos assim, pode-se dizer que sim. E aí vem a preparação do local, a Capela Sistina, que vira quase um bunker, pelo que li. Segurança máxima. É impressionante. A Gendarmeria Vaticana faz uma varredura eletrônica completa, a bonificação. Para quê? Procurar microfones, câmeras, Exatamente. qualquer tipo de aparelho de escuta ou gravação. Celular, nem pensar, totalmente proibido lá dentro. E ainda instalam um piso falso e a estufa para fumaça. Isso. O piso elevado ajuda a organizar o espaço e talvez esconder alguma fiação necessária. E a estufa, desde 1939, é usada para queimar as cédulas e anotações. Tudo para garantir o sigilo absoluto. E tem o juramento também, né? Ah, sim. Um juramento solene de segredo que todos os cardeais eleitores e o pessoal de apoio precisam fazer. É levado muito a sério. E aí chega o grande momento. O extra hominis. Fora todos. Só ficam os cardeais eleitores lá dentro. A porta se fecha. E começa o isolamento total. O conclave propriamente dito. A partir daí, como funciona a votação? O escrutínio. É um processo bem metódico. São geralmente 2 votações de manhã e 2 à tarde. Para ser eleito, um candidato precisa de 2/3 dos votos. 2/3? Uma maioria qualificada. Exato. Busca um consenso forte. Cada cardeal recebe uma cédula retangular, já com a frase Eligo in summum pontificem impressa. Elejo como o sumo pontífice. Isso. E aí escreve, da forma mais disfarçada possível, o nome do seu escolhido. Depois, um por um, vai até o altar, faz um juramento e deposita a cédula dobrada numa urna. E a contagem? 3 cardeais escrutinadores são sorteados. Primeiro, conferem se o número de cédulas bate com o número de eleitores presentes. E se não bater? Aí é tudo queimado imediatamente, sem nem abrir os votos. Tem que começar de novo. Nossa, e se bater? Aí eles abrem as cédulas, leem o nome em voz alta e um outro cardeal anota. Depois as cédulas são perfuradas e unidas por um fio, formando um colar. Muita formalidade. E se ninguém atinge os 2/3? É aí que entra a famosa fumaça. Precisamente. Se não houve eleição, as cédulas e quaisquer anotações dos cardeais são queimadas numa estufa. Desde 2005, usam um composto químico junto. Para garantir a cor preta. Exato. Perclorato de potássio, antraceno, enxofre, algo que gere uma fumaça bem preta e visível. Fim das confusões do passado com palha úmida, né? Ah, sim.
E quando finalmente alguém é eleito? Aí as cédulas são queimadas com outro composto químico que produz a fumaça branca, o sinal universal. Habemus Papa, temos Papa. Que emoção deve ser ver essa fumaça branca subindo. Sem dúvida. Mas e se a coisa empaca? Se passam dias e dias sem decisão? Tem um limite. Tem sim. Depois de uns 9 dias, mais ou menos 34 escrutínios, se não houver resultado, o processo muda. Como assim? Passa-se por um balotágio, uma espécie de segundo turno apenas entre os 2 cardeais mais votados na última rodada. Ah, para desempatar. Isso. Mas, mesmo nesse caso, ainda é preciso obter 2/3 dos votos. E os 2 candidatos que estão na disputa não podem votar nessa rodada específica. Entendi. É um mecanismo para evitar um impasse eterno? Exatamente. Ok, então digamos que a fumaça branca subiu, alguém conseguiu os 2/3. O que acontece lá dentro da Capela Sistina nesse momento? Bom, primeiro, o cardeal decano, o líder do colégio cardinal, vai até o eleito e pergunta formalmente em latim: Acceptas ne electionem de ti canonite factam in summum pontifice. Aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? Isso. Se ele aceita, aí vem a segunda pergunta. Quo nomine vis vocari? Com que nome queres ser chamado? E aí ele escolhe o nome papal. Essa tradição de mudar de nome é antiga também, né? Muito antiga. Vem lá do século VI. Um papa chamado Mercúrio achou que o nome pagão não pegava bem e escolheu se chamar João II. Virou costume. Interessante. Então ele aceita e escolhe o nome. Leão XIV, no caso. Exato. Nesse momento, ele já é papa. As cédulas são queimadas para produzir a fumaça branca. E ele vai se vestir? Sim, ele é levado à chamada Sala das Lágrimas, ao lado da Sistina. Dizem que muitos papas choram ali, pela emoção e pelo peso da responsabilidade. Ele veste a batina branca papal. E depois? O anúncio ao mundo. Aí o cardeal protodiácono, que é o cardeal diácono mais antigo, vai até a varanda central da Basílica de São Pedro e faz o anúncio formal. Aquele que ouvimos recentemente é exatamente a fórmula tradicional em latim vinda das nossas fontes. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimos ac reverendissimo dominum, domino Robert Francisco Sanctae Romana Ecclesia, cardinal e provos, que sibi nomine imposuit Leonim XIV. Que, traduzindo rapidamente, é: anuncio-vos uma grande alegria, temos Papa, o eminentíssimo e reverendíssimo senhor Robert Francisco Provos Cardeal da Santa Romana Igreja, que assumiu o nome de Leão XIV. Precisamente. Uau! Percorremos todo o caminho. A tradição, o sigilo extremo, a mecânica da votação e, finalmente, o resultado. Papa Leão XIV. O que tudo isso significa no fim das contas? Olha, o fascinante aqui é observar como esse processo, que tem raízes medievais, continua funcionando, né? É um pilar de transição e de continuidade para a Igreja Católica. Um equilíbrio entre o antigo e o necessário. Ele mistura simbolismo, tradição profunda, com a necessidade bem prática de escolher um líder que tenha um apoio interno considerável e tenta blindar essa escolha de pressões externas, pelo menos durante o conclave. É a persistência de um ritual complexo num mundo que mudou tanto. Exatamente. Um método único, realmente. E fica a pergunta, né? Considerando a história dos outros papas chamados Leão e o contexto que a Igreja vive hoje, o que será que a escolha do nome Leão XIV pelo cardeal Prevost pode indicar? Quais prioridades, qual rumo ele pretende dar? Essa é a grande questão agora. Algo para a gente acompanhar de perto nos próximos tempos.